Bom dia, família! Feliz segunda-feira para você aí. Seja muito bem-vindo a mais um dia juntos, mais um devocional. Bom começo de semana aí para você. Espero que você já comece essa semana abençoado já, cheio de Deus e cheio de expectativa para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida durante essa semana. Nós estamos no livro de Provérbios, estudando esse livro da sabedoria. A gente citou ele bastante ontem no nosso culto de domingo, no texto de ontem, né? Lemos vários textos de Provérbios. E Provérbios é um livro maravilhoso porque ele fala de vários assuntos que tem a ver com o nosso cotidiano, que vai muito além de assuntos de religião ou espiritualidade. Tem a ver com assuntos práticos que a gente enfrenta no dia a dia. E deixa eu te dizer, tem conselhos no livro de Provérbios que você não vai ouvir em outros lugares. Tem conselhos no livro de Provérbios que provavelmente você não imagina que tenha um conselho a respeito disso na Bíblia. E nós vamos ver hoje, só no capítulo 6 de Provérbios, que tem conselhos sobre dinheiro, sobre sexualidade e imoralidade. Tem conselhos sobre trabalho, que está conectado com dinheiro, né? E tem conselhos sobre coisas muito, muito práticas da nossa vida. Inclusive, alguns conselhos do capítulo 6, eu diria que se você aprender e acatar, você vai se livrar de muita dor de cabeça. Mas muita dor de cabeça. Então, o livro de Provérbios, ele traz realidades da vida, vida real, conselhos reais para a vida real, de uma forma prática e útil para mim e para você. Por isso que, no ano que vem, se Deus assim permitir, nós vamos passar o ano todo de 2025 estudando uma frase de Provérbios a cada dia, um provérbio, um versículo, né? A cada dia. Porque tem muita coisa aqui que a gente desconhece e porque a gente desconhece, a gente dá cabeçada. Eu quero viver uma vida sábia, eu quero que você viva uma vida sábia também. E por isso, ano que vem, nós vamos mergulhar, talvez mais profundo do que você já mergulhou, nesse livro, estudando um provérbio ao longo do ano todo. Vai ser tremendo, acho que vai ser bem, bem especial. Eu quero olhar contigo o capítulo 6. Nós vamos olhar algumas partes, é um capítulo extenso, então nós vamos olhar algumas partes do capítulo, mas especialmente eu quero puxar para você alguns princípios que têm a ver com coisas muito, muito práticas. Como eu te falei, dinheiro, adultério, trabalho, né, coisas nesse sentido que vão nos ajudar a viver uma vida mais acertada, né, baseado na palavra de Deus, inclusive algo que a gente falou no sermão de ontem. Abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios capítulo 6, pega uma caneta, dá uma olhadinha na minha Bíblia aqui para você ver como está rabiscado isso aqui. Olha isso aqui, gente, alguns de vocês têm terror disso, né? Vocês morrem ao ver uma Bíblia rabiscada assim, né? Porque te ensinaram que não pode rabiscar a Bíblia, que é pecado. Gente, pecado é você não estudar a Bíblia, pecado é você não se importar com a sua Bíblia. Se você está estudando, se a marcação te ajuda, né, fortalece o teu aprendizado, então mete ficha, tá? E aqui, para mim, não é só rabiscos. Aqui é um registro de encontros que eu tive com a palavra de Deus. E isso aqui, para mim, é como se fosse um histórico de estudo, um histórico de encontros, um histórico de entendimentos que Deus tem dado ao longo dos anos, pela graça dele e através do devocional também, estudando para o devocional. E para mim é algo muito, muito precioso. Eu quero chamar a sua atenção já para o versículo 1 do capítulo 6, que é onde nós vamos começar. Esse devocional, você já deve saber, previamente gravado, porque na segunda-feira é minha folga, então amanhã estou de volta ao vivo com vocês, tá bom? Capítulo 6, versículo 1. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui, agora que eu percebi que a câmera está um pouquinho estranha. Dá só um minutinho aqui que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem, eu acho, tá? Ver se ficou melhor, acho que ficou melhor, né? Então vamos trabalhar assim e pronto. Ok, olha só, versículo 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou.
Cara, vamos parar aqui um pouquinho, que isso aqui nós vamos descascar bem, tá? Sim, a Bíblia está falando de você ser fiador. Tipo fiador que dá o seu nome e o seu CPF como fiador para alguém. É disso que a Bíblia está falando. Ah, mas essa palavra fiador no hebraico original. Não, é fiador mesmo. É fiador mesmo. Está falando de vida financeira. Sabedoria para a sua vida financeira. E está dizendo aqui que se você se empenhou como fiador para alguém, você agora é prisioneiro do que você falou. E antes de eu descascar, eu quero descascar um pouquinho mais o versículo 1 e o 2 aqui, eu quero só que você entenda o desfecho do conselho de Salomão aqui para o seu filho, olha só. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Olha aqui, versículo 5. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Sabe o que ele está dizendo? Se você serviu de fiador para alguém, dá teus pulos para se livrar desse contrato. Se você serviu de fiador para alguém, você precisa se livrar como uma gazela procura se livrar dos laços de um caçador. Deixa eu te falar, depois se você tiver uma oportunidade, vai no YouTube e procura um vídeo de gazela fugindo. Você vai ver que o bicho é um bicho rápido, ele pula, ele faz curva, ele pula, ele dá meia volta, ele corre, é um negócio assim incrível de se ver a velocidade da gazela. É assim que você tem que sair de um contrato onde você se tornou fiador. Por quê? Porque financeiramente falando, agora não é Bíblia, mas é finanças, só precisa de um fiador aquele que parece que talvez não vá pagar. Né? Aquele que parece que não tem condições de pagamento, o fiador é justamente isso. Se um não pagar, o outro paga. E eu entendo que é uma situação muito, muito complexa. Deixa eu explicar algumas coisas aqui. Por exemplo, na nossa cidade, onde nós moramos, é muito difícil você conseguir alugar uma casa sem ter um fiador. Eu entendo isso. Eu entendo isso. É muito complexo porque eu vivi isso por muitos anos. Então, é possível que tenha situações na sua vida onde você não possa deixar de fazer isso, ok? Como na nossa cidade é extremamente difícil, a não ser que você lide diretamente com o dono, é extremamente difícil você conseguir alugar uma casa se você não tiver fiador. Ok. Mas o princípio de Provérbios aqui permanece, que nós devemos fugir disso ao máximo possível, foge disso. E se você entrou, cara, entra e assim que você puder, vaza, corre, faz o que você precisa. Olha aqui o que ele diz, versículo 4. Não se entregue ao sono e não descansa. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Cara, incomoda, olha aqui, ó, versículo 3, incomoda o seu próximo, vai atrás, muda esse contrato, dá um jeito dele comprar essa casa, sabe? Faça alguma coisa para que você possa se livrar disso. Nós não devemos considerar normal, usuário e comum a gente ser fiador de outras pessoas. Por quê? Porque só precisa de fiador, ou geralmente é buscado um fiador para aquele que entende-se que talvez não tenha condições de pagar. E depois nós vamos ver em outros lugares em Provérbios que a Bíblia diz que você pode sim emprestar, mas empresta dinheiro. E só empreste o dinheiro que você pode viver sem se a pessoa não te pagar de volta. É isso mesmo, a Bíblia diz isso. Que vai emprestar dinheiro? Empreste desde que você possa viver tranquilamente, viver bem, sem ter que mudar o seu padrão de vida, se a pessoa não te pagar de volta. Porque se você empresta uma coisa que você vai precisar, e isso vai gerar um problema daqui a pouco, se a pessoa não te paga, isso vira um problema de relacionamento, isso vira um problema de fé, isso vira um problema de ofensa, isso vira um problemaço, problema de família. E talvez alguns de vocês já passaram por essa experiência, sabem daquilo que eu estou falando. Gente, sim, a Bíblia nos instrui a não sermos fiadores de pessoas. E aí eu quero que você preste atenção numa coisa aqui.
Ah, mas pastor, isso é para pessoa que eu não conheço, né? Uma pessoa que meu colega de trabalho, que eu não tenho muito relacionamento. Não, vamos dar uma olhada no texto aqui. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e também, se com aperto de mão você se empenhou por um estranho, obviamente. Mas a palavra próximo aparece mais vezes do que estranho, olha só. O prisioneiro falou tal, olha só. Uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. 3 vezes a palavra próximo acontece. Isso significa que nós estamos falando de alguém próximo da gente, um vizinho, um colega de trabalho, um parente, alguém que, inclusive, está entre aqueles que Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo. Só que presta atenção. Amar o meu próximo não quer dizer me comprometer financeiramente ou comprometer a estabilidade financeira da minha família. Isso é falta de sabedoria, não é amor, não. Não é amor, não. Então, fora raras exceções onde se faz absolutamente necessário, o conselho bíblico nunca seja fiador. Nunca seja fiador. Fora raras exceções onde seja absolutamente necessário, pelo tempo mínimo possível, sai fora. Por quê? Por que a Bíblia diria isso? Por que a Bíblia se importa com isso? Porque se você já serviu de fiador, ou conhece alguém que já serviu de fiador, e a pessoa não conseguiu pagar, o problema é gigantesco. Gigantesco. E a Bíblia aqui, na sua sabedoria, trazendo conselhos práticos para a minha vida e para a sua vida, diz, cara, não seja fiador. E se você caiu, presta atenção no palavreado da Bíblia aqui, ó. Se com aperto de mão, olha aqui, se um aperto de mão você se empenhou por um estranho e caiu na armadilha, você se tornou prisioneiro. Olha aqui, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Laço, caça, prisioneiro, armadilha. É assim que a Bíblia trata você estar financeiramente responsável por outra pessoa. Você se empenhar por outra pessoa. E, gente, o cerco está fechando cada vez mais, né? O CPF hoje está interligado com um monte de sistemas, você suja o seu nome, você não consegue comprar a sua casa própria, não consegue um financiamento bom, você paga mais caro por um monte de coisa, você compromete a saúde e o equilíbrio financeiro da sua família por causa de outra pessoa. Livre-se disso. Livre-se disso. Se você está hoje numa situação de ser fiador de alguém porque você não sabia desse conselho, você não entendia isso, você se empenhou há muito tempo atrás, cara, busca refazer o contrato, busca rever isso, busca ver se dá para você sair disso. São alinhamentos da nossa vida de acordo com a palavra de Deus que nos livram de muita dor de cabeça. Então vale demais a pena você fazer isso, ok? Então o primeiro conselho aqui do livro de Provérbios, esse livro que tem coisas práticas para a minha vida e para a sua, fiador, evita, cara, corre. Faz o possível para não entrar nessa situação, porque essa situação é uma situação que pode gerar problemas muito sérios, muito longos, no sentido que pode durar anos para você se recuperar, e é algo que você deve ter muito cuidado. Segundo conselho que vai trazer aqui é sobre trabalho, bem interessante, eu quero ressaltar isso aqui contigo, porque existe sim uma ética de trabalho bíblica. Existe sim uma ética de trabalho bíblica e uma expectativa bíblica sobre a minha e a sua postura com relação ao trabalho. Vamos dar uma olhada? Olha só. Versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Você quer ser sábio? Olha só. Ela não tem chefe, eu anotei aqui, para cobrar. Nem supervisor, nem governante. Mas ainda assim ela armazena as suas provisões no verão. Olha só. Ele diz, cara, você quer aprender a trabalhar? Dá uma olhada na formiga. A formiga não tem chefe para ficar cobrando. Mas sabe o que ela faz? Ela faz o que tem que ser feito. Ei, conselho prático da Bíblia para mim e para você. Gente, isso é vida real, tá? Isso não é sobre como você pode ouvir a voz de Deus. Cara, isso é prático, de dia a dia. Eu e você devemos aprender com a formiga. Cara, a formiga não tem chefe, nem governante, nem patrão para ficar cobrando, mas ela faz o que tem que ser feito. No seu local de trabalho, seja você empregado ou empregador, a gente precisa entender o seguinte, cara, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Isso normalmente é mais para empregado do que para empregador, né? O empregador está lá fazendo o que tem que ser feito. E normalmente a briga é com o empregado.
que se não cobrar não vai, se não esforçar não vai, se não estimular não vai, né? Queridos, eu e você como cristãos, nós devemos ser um exemplo com relação à nossa prática, com relação à nossa ética de trabalho. Presta atenção, seu chefe não deve se incomodar contigo se você é cristão, você deve ser um exemplo. Você deve fazer aquilo que precisa ser feito. Eu falo isso, vou repetir porque tem muita gente nova no devocional. Meu conselho para pessoas que vêm orar, vem pedir oração, pastor, ora por mim que eu consegui um emprego novo. Eu falo, cara, glória a Deus, que bom que você conseguiu um emprego novo. Agora, 3 conselhos. Primeiro, seja o primeiro a chegar. Segundo, seja o primeiro a sair. Terceiro, lava o carro do teu patrão se precisar. Primeiro, seja o primeiro a chegar na empresa. Segundo, seja o último a sair da empresa. Terceiro, lave o carro do patrão se for necessário. Ou seja, vai além do seu escopo de trabalho. Ah, mas o meu patrão me pagou para fazer cópia. Lava o carro dele. Ou seja, não estou falando que você tem que lavar o carro. Estou falando, cara, vá além daquilo que se espera. Você quer crescer na vida? Você quer avançar na vida? Você quer se dar bem na vida? Você quer prosperar na vida? Seja o primeiro a chegar, o último a sair, faça mais do que foi te pedido. Cara, você vai se dar bem na vida. Não tem como uma pessoa com essa ética de trabalho não crescer. É o que está dizendo aqui, cara. Vai olhar a formiga preguiçoso. Ele não tem ninguém para cobrar e faz o que tem que ser feito sem ninguém mandar. Cara, isso é o sonho de todo empregador hoje. Se você tiver essa ética de trabalho aí, você vai ter gente ligando, querendo te tirar de empresa para você poder trabalhar. Eu recentemente fiz uma compra aqui para nossa casa, onde eu falei com a vendedora. Eu falei, olha, eu não trabalho com vendas. Falei para ela, não trabalho com vendas. Mas se eu trabalhasse com vendas, eu te ofereceria o dobro para você vir trabalhar para mim. Porque a ética de trabalho, a comunicação, a excelência que essa pessoa demonstrou na compra que eu fiz, me surpreendeu tanto que eu falei para ela, eu não trabalho com vendas, mas eu falei isso para ela, literalmente. Se eu não trabalho com vendas, mas se eu trabalhasse, cara, você está de parabéns. Se eu trabalhasse, eu te ofereceria o dobro do que você está ganhando hoje para vir trabalhar para mim. Por quê? Porque uma ética de trabalho excelente é extremamente valiosa. Você quer se dar bem na vida? Tem uma excelente ética de trabalho. Olha aqui o contraste, versículo 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouquinho, cruzando um pouco os braços para descansar. Sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Por quê? Porque o cara fala, ah, amanhã eu vou chegar atrasadinho porque comi muito no churrasco do fim de semana. Segunda-feira meio mal-humorado. Não sei se você sabe disso, mas tem um movimento nos Estados Unidos hoje, está pegando um pouquinho no Brasil, nos grandes centros, que literalmente é um movimento onde se vai trabalhar mal-humorado. Você sabia disso? Para que haja uma demissão. Porque a ética de trabalho se tornou tal que as pessoas se sentem no direito de trabalhar mal-humorado. Tem muita coisa que eu queria falar aqui, mas eu vou deixar para outros dias, outra conversa. Né? Gente, o salário que a gente ganha, é por isso que se chama trabalho. Né? Porque a gente está sendo pago para fazer alguma coisa. A pessoa que está te empregando está assumindo um risco muito grande. Se der ruim, vai dar ruim para a pessoa que está te empregando. Né? Com certeza a pessoa que está te empregando também empregou um valor muito alto para montar a sua empresa, investiu muita coisa para montar a sua empresa. E se você quer ganhar mais, seja mais valioso para a empresa. Você quer ganhar mais? Quanto que vale a tua hora? Você que determina quanto que vale a tua hora. Se a tua hora for valiosa, se a tua hora fizer a diferença, se uma hora trabalhada tua render pra caramba, você vai crescer em valor para a empresa. Foi aquilo que aconteceu com aquela mulher, né? Eu pagaria o dobro para trazê-la para a minha empresa se eu tivesse uma. Então, faça com que a sua hora seja valiosa. Trabalhe duro, dê exemplo, né? Para que você não caia na pobreza. Está aqui versículo 11. A sua pobreza o surpreenderá como assaltante. Porque não consegue arrumar emprego, não tem emprego fixo, ninguém pega, não para no emprego. Por quê? Porque não aprendeu esses princípios básicos da sabedoria humana que a gente precisa aprender. Então, já falamos sobre conselhos de fiador financeiro, conselho de trabalho também, que passa pelo financeiro. E aqui nós vamos entrar num terceiro grupo de conselhos, que a gente vai falar um pouquinho mais no capítulo de amanhã, especificamente. Mas já vou introduzir o tema aqui, porque, colocando aqui para os homens que estão assistindo, né?
Capítulo 6 está falando de dinheiro, de trabalho, de mulher. Tá? Dinheiro, trabalho e mulher. Né? São coisas bem práticas para nós homens, para a mulher também, mas para nós homens principalmente. E agora nós vamos falar sobre advertências contra o adultério. Amanhã nós vamos falar sobre advertências contra a mulher adúltera. Presta atenção aqui no que diz sobre a mulher adúltera. Muitas coisas que a gente poderia olhar, mas eu quero olhar algumas coisas especificamente contigo. Olha o que diz. Não cobice no seu coração a sua beleza. Uma mulher que pertence a outro homem, ok? Uma mulher casada, adúltera, é porque ela já é casada. Seria um adultério ela se envolver com outro homem. Não cobice no seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Queridos, eu quero lembrar você que os 10 mandamentos, o beabá da Bíblia, nos diz que nós não devemos cobiçar nem a mulher, nem o escravo, nem a casa, nem o jumento, que hoje seria o carro, do nosso próximo. Um dos grandes precursores do pecado na nossa vida é a cobiça. É algo que nós devemos lutar contra. Cara, nem deixa a sua mente ir para aquele lado. Nem maquina, nem imagina, nem pensa. Nem pensa. Já, bloqueia isso. O apóstolo Paulo depois, acho que em 1 Coríntios, vai dizer, tome todo pensamento e torne ele cativo a Jesus Cristo. Cara, você tem pensamento, você tem que botar na prisão dos pensamentos. Tem pensamento que você quer entrar, você tem que botar ele, sabe? Você tem que aprisionar ele na prisão dos pensamentos. Opa, esse aí não vou deixar solto, não. Tem pensamentos, tem ideias que se você deixar soltas, elas correm soltas e te levam a coisas que você deve evitar. Olha o que ele diz aqui sobre o adultério, versículo 27 do capítulo 6. Diz assim, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Olha só. O que diz aqui cara, não dá para você brincar com fogo. É o que a gente diz hoje, não brinca com fogo. Colocar fogo no peito e não se queimar, andar sobre brasas e não queimar os pés, cara, é isso que acontece com quem se deita com mulher adúltera. Pensa que pode brincar com fogo, mas nunca vai brincar com fogo sem se queimar. E esse se queimar, gente, ele acontece de várias formas. Não é só que alguém vai descobrir, mas, homens, presta atenção, mesmo que ninguém descubra, você vai dormir com esse barulho. Você vai dormir com esse barulho. E mulheres também, né, gente? Hoje a gente tem que também falar isso em todos os âmbitos. Mulheres também com relação ao adultério. Pode ser que ninguém descubra, mas você vai dormir com esse barulho. Então, o castigo ele pode ser um castigo público ou ele pode ser um castigo muito, muito privado. Mas deixa eu te dizer, o castigo vem de qualquer jeito, porque nós sabemos que é um romper com a lei moral de Deus. Então, busque evitar isso, fuja disso, corra disso, guarda o teu coração, como nós falamos ontem, cara, guarda o teu coração, treina teu coração, conduz teu coração, como nós falamos na mensagem ontem. Se você perdeu a mensagem de ontem, vai lá no YouTube, pega a mensagem de ontem que eu preguei sobre não seguir o seu coração, não faz isso. Porque o nosso coração, às vezes, ele leva a gente por caminhos que não são caminhos bons. Se você já teve isso, já teve uma situação dessa, se você está nessa prisão, você está nesse castigo privado que ninguém descobriu ainda, você precisa procurar um confidente. Você precisa procurar, se você está no 30 semanas, você tem um confidente. Aproveite o seu confidente para confessar isso. Se você não está no 30 semanas, você precisa procurar o nosso aconselhamento pastoral, você precisa colocar isso para fora, você precisa ser liberto. Liberto. É a confissão que nos liberta e é o arrependimento que nos muda. Isso é muito, muito importante. Para você que não fez nada disso, glória a Deus, que essa palavra aqui sirva para nós de lembrete da importância de a gente continuar firme, né, contra esse tipo de coisa que se apresenta para nós de tempos em tempos. Olha aqui para a gente fechar o capítulo sobre o versículo 32. Olha aqui. O homem que comete adultério, a gente poderia dizer, a mulher que comete adultério, não tem juízo. E todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Por quê, gente? Porque nós já falamos do castigo privado,
ou do castigo público. O castigo público nos faz, muitas vezes, perder muita coisa. Pode perder o seu casamento, pode perder sua família. No meu caso, posso perder meu ministério, né? Posso perder meus filhos, posso perder um monte de coisa, minha dignidade, posso perder um monte de coisa. Ou o castigo privado me faz perder o sono, me faz perder a paz, né? Me faz perder um monte de coisa. Então, gente, quem assim procede, a si mesmo se destrói. A si mesmo se destrói. É você trocar, como aconteceu com os 2 irmãos do Antigo Testamento, a sua primogenitura por sopa de lentilhas, né? É você trocar aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem, o seu sossego, o seu sono, por uma situação momentânea que não vai somar na sua vida. Pelo contrário, vai gerar um problema muito grande para você. Então, nós vamos falar mais sobre essa questão de adultério amanhã, porque o capítulo 7 é sobre isso. Então, nós vamos falar mais sobre isso amanhã, tá? Mas eu quero só chamar sua atenção mais uma vez a uma coisa aqui. O livro de Provérbios tem conselhos práticos para o meu e para o seu dia a dia. Quer coisa mais prática do que dinheiro, trabalho e relacionamentos? Quer coisa mais prática do que dinheiro, trabalho e relacionamentos? E a Bíblia fala sobre tudo isso, gente. Tudo isso. Nós estamos só ainda na metade do nosso tour pela Bíblia que nós vamos fazer esse ano devocional diário. E tem muita coisa mais por vir ainda. Tem princípios para a gente construir a nossa vida em cima deles nesse livro de Provérbios. Então, eu quero pensar contigo, quais desses princípios você mais precisa dar ouvidos hoje? Será que tem relação à sua vida financeira? E você precisa fazer um curso na nossa igreja chamado Crown. Esse curso é um curso de alinhamento da sua vida financeira em relação aos princípios de Deus. Vai mudar a sua vida financeira. Você precisa fazer o curso? Se inscreva na próxima rodada do curso aí. Talvez você precisa aprender sobre ética de trabalho. Você precisa se posicionar de forma diferente dentro do seu local de trabalho para ser um exemplo de alguém que entende que a ética cristã com relação ao trabalho é muito, muito clara. Nós devemos ser exemplo, devemos trabalhar duro, devemos fazer com que a nossa hora seja extremamente valiosa. Devemos sim dar lucro para o nosso patrão. Por quê? Porque o nosso patrão ele investiu, ele se arriscou, provavelmente tem muito recurso que ele colocou na linha para a empresa dele poder funcionar, para a empresa dele poder rodar. E nós devemos ser um exemplo com relação a isso. Gente, a Bíblia é muito clara, é muito tramontina, corte rápido, tá? A respeito de ética de trabalho. Nossa ética de trabalho não pode ser confundida com coisas que aparecem pelo mundo aí. Nós devemos trabalhar duro, trabalhar para a glória de Deus, trabalhar para dar um bom testemunho e fazer a diferença. Vou adicionar agora mais uma regra, hein? Seja o primeiro a chegar, o último a sair, lava o carro do patrão e ore por ele também, ore por ela, tá? Faça a diferença na vida do seu patrão. E por último, fique longe de relacionamentos que não sejam relacionamentos de Deus, como relacionamento com uma mulher ou com um homem adulto. Olha aqui, versículo 25 de novo. Não cobice no seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. Ei, já corta na raiz, não deixa progredir. Já corta na raiz, já resolve isso aí. Nós temos muito mais para a gente explorar, mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje, quero abrir os seus olhos para o fato de que esse livro de Provérbios tem sabedoria para todas as áreas da sua vida. Mergulhe aqui, leia os versículos que a gente não leu, leia depois os capítulos que nós não vamos estudar nesse devocional esse ano, porque não vai dar tempo. E prepare-se o ano que vem para a gente mergulhar versículo por versículo. Não vamos ver todos os versículos, mas cada dia um versículo. A gente vai fazer um mergulho profundo aqui. E que a sua vida, sim suas finanças, sim seu trabalho, sim seus relacionamentos, sejam relacionamentos de sucesso por causa da verdade da Bíblia que você está absorvendo aqui. Esse é o desejo de Deus, é para isso que Ele deixou esse livro preservado, traduzido para mim e para você. Então, se você achava que a Bíblia era só conselhos sobre como conhecer a Deus e viver sua espiritualidade, pense novamente. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa que transforma a nossa experiência de vida. Eu espero que você possa aprender cada dia mais comigo aqui. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor nossas vidas hoje. Te agradecemos por esse livro prático.
Esse livro que nos ensina sobre coisas práticas do dia a dia, vida real, ao vivo, coisas com as quais nós lutamos, coisas que às vezes parecem normais no nosso mundo. Assim como ser fiador é normal, trabalhar o mínimo necessário é normal, cometer adultério quando a porta se abre também é considerado normal. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos compreender que nós não fomos criados para sermos normais, que nós possamos ser acima da média, diferente dos outros, um exemplo, ó Deus, para ser seguido. E que esses princípios possam encontrar espaço no nosso coração, mudar a nossa vida e nos conduzir nos caminhos do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí. Até amanhã para o capítulo 7. Abração.